Como blindar R$ 500.000 contra crises. A estratégia defensiva de Luiz Barsi para a crise. Você já parou para pensar no que aconteceria se, de uma hora para outra, o país enfrentasse uma crise econômica forte? Ou se você perdesse o emprego, uma doença aparecesse ou a inflação disparasse? Muitas pessoas ficam preocupadas com isso, e não é para menos. Mas existe uma maneira de proteger seu dinheiro, mesmo em tempos difíceis. O investidor Luiz Barsi, conhecido como o rei dos dividendos no Brasil, tem uma estratégia simples e eficaz para blindar seu patrimônio contra crises. E o melhor, qualquer pessoa pode aplicar, mesmo sem ser especialista em finanças. Neste texto, vamos explicar como você pode proteger R$ 500.000 ou qualquer valor que tenha, usando as ideias de Barsi. Vamos falar de forma clara, com exemplos do dia a dia, para que você entenda exatamente o que fazer. Não precisa ser complicado. É como montar um guarda-chuva antes da chuva chegar. Por que se preocupar com crises? Imagine que você tem uma padaria. Todo mês você vende pães, bolos e salgados, e com isso paga as contas da casa, a escola dos filhos e ainda sobra um pouco. De repente, uma crise chega. As pessoas começam a gastar menos, os fornecedores aumentam os preços e de uma hora para outra, seu lucro cai pela metade. Se você não tiver uma reserva, pode ter que fechar as portas. Com o dinheiro é a mesma coisa. Se você guarda tudo na poupança ou deixa parado em casa, uma crise pode corroer seu valor. A inflação sobe, os juros aumentam, e o que você tinha antes já não compra as mesmas coisas. Por isso, é importante ter uma estratégia para proteger seu patrimônio, assim como você protege sua padaria com seguros e reservas. Luiz Barsi sabe bem disso. Ele começou do zero, passou por várias crises no Brasil, como a hiperinflação dos anos 1980 e a recessão de 2015, e mesmo assim, conseguiu construir uma fortuna. A chave? Ele não aposta em ganhos rápidos ou em modinhas do mercado. Ele investe em coisas sólidas, que resistem ao tempo e recebe dinheiro de forma constante, como um salário extra. Vamos ver como isso funciona. A estratégia de Barsi em 3 passos simples. 1. Invista em empresas que pagam dividendos como se fossem aluguéis. Você já ouviu falar em aluguel? Quando você aluga um imóvel, todo mês recebe um dinheiro sem precisar trabalhar. Com ações de empresas que pagam dividendos, é parecido. Você compra uma parte da empresa, uma ação, e de tempos em tempos recebe uma parte do lucro dela. Por exemplo, imagine que você comprou ações de uma empresa de energia elétrica. Todo mês, as pessoas pagam suas contas de luz e a empresa fatura. Uma parte desse lucro é dividida entre os acionistas, você. É como se a empresa te pagasse um aluguel pelo seu investimento. Barsi gosta desse tipo de investimento porque é previsível. Você sabe que vai receber dinheiro regularmente, como um salário. Protege contra crises. Mesmo que o preço da ação caia, se a empresa continuar lucrando, você continua recebendo seus dividendos. Cresce com o tempo. Se a empresa crescer, seus dividendos também podem aumentar. Exemplo prático. Digamos que você invista R$ 100.000 em ações de uma empresa que paga 6% de dividendos ao ano. Isso significa que, todo ano, você recebe R$ 6.000 sem fazer nada. Se você reinvestir esse dinheiro, em alguns anos, seus dividendos vão aumentar e você pode chegar a receber R$ 10.000, R$ 20.000 por ano e assim por diante. Segunda escolha, empresas sólidas e essenciais, que não param de vender. Nem toda empresa é boa para investir. Algumas vendem produtos que as pessoas param de comprar em crises, como roupas de luxo ou carros novos. Outras vendem coisas que todo mundo precisa, não importa o que aconteça, como remédios, comida, energia e água. Barsi costuma investir em empresas que vendem produtos essenciais. Se a crise chegar, as pessoas vão continuar comprando arroz, feijão, luz e remédios. Tem histórico de lucro. Empresas que já estão no mercado há décadas e sempre deram lucro, tendem a continuar dando. Pagam dividendos há anos. Se uma empresa paga dividendos há 10, 20 anos, é sinal de que ela sabe gerenciar seu dinheiro. Exemplo prático. Vamos comparar 2 empresas. Empresa A vende celulares de última geração. Em uma crise, as pessoas podem adiar a compra de um celular novo.
Empresa B vende energia elétrica. Mesmo em crise, as pessoas continuam pagando a conta de luz. Qual das duas é mais segura para investir? A empresa B, claro. É por isso que Barsi prefere setores como energia, bancos, saneamento e alimentos. Terceiro, diversifique. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Imagine que você tem uma horta em casa. Se plantar só tomate e uma praga atacar, você perde tudo. Mas se plantar tomate, alface, cenoura e cebola, mesmo que uma plantação dê problema, as outras continuam te dando comida. Com o dinheiro é a mesma coisa. Se você colocar todo o seu dinheiro em uma única ação ou em um único tipo de investimento, corre o risco de perder tudo se algo der errado. Por isso, é importante diversificar, espalhar seu dinheiro em diferentes empresas, setores e até tipos de investimento. Barsi faz isso da seguinte forma: diferentes empresas. Ele não investe só em uma empresa de energia, mas em várias. Diferentes setores. Ele tem ações de bancos, energia, saneamento, alimentos, etc. Diferentes tipos de ativos. Além de ações, ele também investe em títulos públicos e imóveis. Exemplo prático: se você tem R$500 mil, pode dividir assim: R$200 mil em ações de empresas de energia, 150 mil em ações de bancos, 100 mil em ações de empresas de saneamento, 50 mil em títulos públicos, que são seguros e pagam juros. Assim, se um setor der problema, os outros continuam te protegendo. Como aplicar essa estratégia com R$500 mil? Agora que você já entendeu os 3 passos, dividendos, empresas sólidas e diversificação, vamos ver como isso funciona na prática com R$500 mil. Passo 1. Monte sua carteira de dividendos. Com R$500 mil, você pode comprar ações de empresas que pagam bons dividendos. Vamos supor que você escolha 5 empresas diferentes, cada uma pagando em média 6% ao ano. Isso significa que todo ano você receberia R$30 mil só de dividendos, 6% de R$500 mil. Mas lembre-se, não precisa ser exatamente assim. Você pode começar com menos empresas ou com valores diferentes. O importante é que as empresas sejam sólidas e paguem dividendos regularmente. Passo 2. Reinvista os dividendos, deixe o dinheiro trabalhar para você. No começo, R$30 mil por ano pode não parecer muito, mas se você reinvestir esse dinheiro, comprando mais ações, seus dividendos vão crescer com o tempo. É como uma bola de neve. Quanto mais você reinveste, maior ela fica. Exemplo: ano 1. Você recebe R$30 mil em dividendos e reinveste tudo. Ano 2. Agora, você tem mais ações, então recebe R$32 mil. Ano 3. Com mais ações, recebe R$35 mil. E assim por diante. Em 10 anos, seus dividendos podem dobrar ou até triplicar, sem que você precise colocar mais dinheiro. Passo 3. Tenha uma reserva de emergência. Mesmo com uma estratégia sólida, imprevistos acontecem. Por isso, é importante ter uma parte do seu dinheiro em algo seguro e fácil de resgatar, como a poupança ou títulos públicos. Barsi recomenda ter pelo menos 6 meses de despesas guardadas em algo líquido, que você possa sacar rápido. Por exemplo, se suas despesas mensais são R$5 mil, tenha R$30 mil guardados. Passo 4. Não tente adivinhar o mercado. Muitas pessoas perdem dinheiro tentando adivinhar quando o mercado vai subir ou cair. Barsi não faz isso. Ele compra ações de empresas boas e segura por anos, mesmo que o preço caia no curto prazo. Exemplo: imagine que você comprou ações de uma empresa de energia por R$20 cada. No mês seguinte, o preço cai para R$15. Se você vender, perde dinheiro, mas se você segurar, a empresa continua lucrando e pagando dividendos. Com o tempo, o preço pode voltar a subir e você ainda recebeu dinheiro enquanto esperava. Passo 5. Acompanhe seus investimentos, mas sem obsessão. Você não precisa ficar olhando o preço das ações todo dia. Uma vez por mês, dê uma olhada para ver se as empresas continuam saudáveis e se os dividendos estão sendo pagos. Se tudo estiver certo, não precisa mexer.
Exemplo, é como cuidar de uma planta. Você não precisa regar todo dia, mas também não pode esquecer dela por meses. Uma olhada semanal ou mensal é suficiente. O que evitar nessa estratégia? Assim como existem coisas que você deve fazer, também existem erros que devem ser evitados. Barsi já viu muita gente perder dinheiro por cometer esses deslizes. Vamos ver quais são. 1. Não invista em empresas que não entende. Se você não sabe como uma empresa ganha dinheiro, não invista nela. Por exemplo, se você não entende como funciona uma empresa de tecnologia, é melhor ficar fora. Exemplo, você não compraria um carro sem saber como ele funciona, certo? Com ações é a mesma coisa. Se não entende, não invista. 2. Não tente ficar rico rápido. Muitas pessoas perdem dinheiro porque querem dobrar seu patrimônio em poucos meses. Barsi construiu sua fortuna aos poucos, reinvestindo dividendos e esperando o tempo passar. Exemplo, é como plantar uma árvore. Você não espera que ela dê frutos no dia seguinte. Você rega, cuida e, com o tempo, colhe os frutos. 3. Não se desespere em crises. Quando o mercado cai, muita gente vende tudo com medo, mas Barsi faz o contrário. Ele compra mais ações de empresas boas quando estão baratas. Exemplo, imagine que você tem uma loja de roupas. Quando uma crise chega, as roupas ficam mais baratas. Você compraria mais para vender depois, certo? Com ações é a mesma coisa. 4. Não ignore os custos. Todo investimento tem custos, taxas de corretagem, impostos, etc. Se você não prestar atenção, esses custos podem comer uma parte dos seus lucros. Exemplo, se você paga R$10 de taxa para comprar uma ação e R$10 para vender, em uma operação de R$100, você já perdeu 20%. Por isso, é importante escolher corretoras com taxas baixas. Quanto tempo leva para ver resultados? Essa é uma pergunta comum. A resposta é: depende. Se você investir em empresas sólidas e reinvestir os dividendos, pode começar a ver resultados significativos em 5 a 10 anos. Exemplo, vamos supor que você invista R$500 mil em ações que pagam 6% ao ano. Se reinvestir os dividendos em 10 anos, seu patrimônio pode crescer para R$800 mil ou mais, e seus dividendos anuais podem chegar a R$50 mil. Mas lembre-se, o mercado não é uma ciência exata. Pode haver anos ruins, mas se você mantiver a estratégia, os resultados tendem a aparecer. Resumo final. Como blindar R$500 mil contra crises? Vamos recapitular tudo o que aprendemos, de forma simples e direta. 1. Invista em empresas que pagam dividendos. Assim, você recebe dinheiro regularmente como um salário extra. Segunda escolha, empresas sólidas e essenciais. Prefira setores como energia, bancos, saneamento e alimentos, que as pessoas continuam consumindo mesmo em crises. Terceiro, diversifique. Não coloque todo o seu dinheiro em uma única empresa ou setor. Espalhe seus investimentos para reduzir riscos. Quarto, reinvista os dividendos. Deixe o dinheiro trabalhar para você. Quanto mais você reinveste, mais seus dividendos crescem. 5. Tenha uma reserva de emergência. Guarde uma parte do seu dinheiro em algo seguro e fácil de resgatar. 6. Não tente adivinhar o mercado. Compre boas empresas e segure por anos, mesmo que o preço caia no curto prazo. 7. Acompanhe seus investimentos. Dê uma olhada de tempos em tempos, mas não fique obcecado. 8. Evite erros comuns. Não invista em empresas que não entende. Não tente ficar rico rápido. Não se desespere em crises e preste atenção nos custos. Se você seguir esses passos, seus R$500 mil estarão muito mais protegidos contra crises. Não é uma fórmula mágica, mas é uma estratégia testada e comprovada por um dos maiores investidores do Brasil. Para terminar, comece agora, mesmo que seja com pouco. Você não precisa ter R$500 mil para começar. Se tiver R$1.000, R$5.000 ou R$10.000, já pode aplicar essas ideias. O importante é dar o primeiro passo e ser consistente. Luiz Barsi começou do zero, com um salário modesto, e hoje
é um dos maiores investidores do país. Ele não usou truques ou segredos, apenas investiu em empresas boas, reinvestiu os lucros e esperou o tempo passar. Se você fizer o mesmo, daqui a alguns anos pode olhar para trás e se surpreender com o quanto seu dinheiro cresceu. E o melhor, sem depender de sorte ou de modinhas do mercado. Então, que tal começar hoje? Escolha uma ou duas empresas sólidas, invista um valor que caiba no seu bolso e veja seus dividendos crescerem. Com o tempo, você vai entender na prática como blindar seu dinheiro contra crises. Mas como saber quais empresas são realmente sólidas? Não precisa ser um especialista. Barsi sempre recomenda olhar para negócios que você já conhece e usa no dia a dia. Por exemplo, a empresa que fornece a energia da sua casa, o banco onde você tem conta, a marca de alimentos que está sempre na sua despensa. São empresas que dificilmente vão sumir do mercado, mesmo em crises. Outra dica simples é observar se a empresa paga dividendos regularmente, há anos. Dividendos são uma parte do lucro que a empresa distribui aos acionistas. Se ela faz isso todo ano, mesmo em momentos ruins, é um bom sinal. Por exemplo, uma empresa de energia elétrica costuma ter clientes fixos, que pagam a conta todo mês, independentemente da economia. Isso dá estabilidade. Também é importante não colocar todo o seu dinheiro em uma única empresa. Imagine que você tenha R$ 10.000 para investir. Em vez de comprar ações de uma só empresa, divida entre duas ou três. Assim, se uma delas passar por um problema, as outras podem compensar. É como não colocar todos os ovos na mesma cesta. E se o mercado cair? Barsi ensina a não entrar em pânico. Quedas fazem parte do jogo. Se você comprou ações de uma empresa boa, ela provavelmente vai se recuperar com o tempo. Na verdade, momentos de crise podem ser oportunidades para comprar mais ações por um preço menor. É como uma promoção. Você compra mais barato e quando o mercado se recuperar, seu dinheiro rende mais. Outro ponto importante é não mexer no dinheiro a todo momento. Investir em ações para o longo prazo significa deixar o dinheiro trabalhar por você, sem pressa. Se você ficar olhando o valor das ações todo dia, vai se estressar à toa. Barsi costuma dizer que o investidor deve ter paciência, como um agricultor que planta uma semente e espera anos para colher os frutos. E se você não tiver tempo para acompanhar o mercado, não tem problema. Existem fundos de investimento que seguem essa estratégia de empresas sólidas e dividendos. Você pode investir neles e deixar que profissionais cuidem do resto. Mas lembre-se, mesmo nesses casos, é bom entender no que você está colocando seu dinheiro. Por fim, não espere ficar rico da noite para o dia. Investir é como construir uma casa, tijolo por tijolo. Comece com pouco, seja consistente e deixe o tempo fazer sua mágica. Com o passar dos anos, você vai ver seu dinheiro crescer e, o mais importante, ficar protegido contra crises. Então, que tal dar o primeiro passo hoje? Abra uma conta em uma corretora, escolha uma ou duas empresas que você conhece e confie e comece a investir. Mas e se você ainda está com medo de começar? Muitas pessoas adiam o investimento porque acham que precisam saber tudo antes de dar o primeiro passo. A verdade é que ninguém nasce sabendo. Até mesmo Luiz Barsi, que hoje é um dos maiores investidores do Brasil, começou com pouco e foi aprendendo aos poucos. Uma boa forma de perder o medo é começar com empresas que você já conhece. Por exemplo, se você usa serviços de um banco todos os dias, como o Itaú ou o Bradesco, pode ser um bom ponto de partida. Essas empresas são sólidas, pagam dividendos e têm histórico de resistir bem em crises. Outro exemplo são empresas de energia, como a Eletrobras ou a Copel. Elas fornecem serviços essenciais que as pessoas continuam usando mesmo em momentos difíceis. Se você ainda não se sente seguro para escolher sozinho, não tem problema. Como já falamos, existem fundos de investimento que seguem essa estratégia de foco em empresas sólidas e dividendos. Você pode começar investindo neles e, aos poucos, ir entendendo como funciona. O importante é dar o primeiro passo. Outra dica valiosa é não se deixar levar pelas emoções. O mercado sobe e desce, e é normal ficar nervoso quando as coisas não vão bem. Mas lembre-se, crises são temporárias. Quem investe em empresas boas e mantém o foco no longo prazo quase sempre sai ganhando.
Se você vender suas ações no primeiro sinal de queda, pode perder a chance de recuperar o valor e ainda ganhar com os dividendos. E por falar em dividendos, eles são uma das melhores partes dessa estratégia. Imagine que você comprou ações de uma empresa que paga dividendos todo mês. Mesmo que o valor da ação caia um pouco, você continua recebendo esse dinheiro extra. Com o tempo, esses dividendos podem ser reinvestidos para comprar mais ações, acelerando o crescimento do seu patrimônio. É como ter uma árvore que dá frutos todos os meses. Quanto mais frutos você colhe e replanta, mais árvores você terá no futuro. Para finalizar, lembre-se de que proteger R$ 500 mil contra crises não é uma corrida, mas uma maratona. Não adianta querer resultados rápidos. O segredo está na paciência e na disciplina. Comece pequeno, invista regularmente e mantenha o foco no longo prazo. Com o tempo, você vai perceber que seu dinheiro está não apenas protegido, mas também crescendo de forma consistente. Então, não espere mais. Abra sua conta em uma corretora, escolha uma empresa que você confia e faça seu primeiro investimento. Pode ser R$ 100, R$ 500 ou até menos. O importante é começar hoje. O futuro é construído com ações, não com desculpas. E quando você olhar para trás daqui a alguns anos, vai agradecer por ter dado esse passo. Oi!